Portanto, começo por referir que a Associação Corporação dos Bombeiros Voluntários de Arouca é nova. De antes, os fogos eram combatidos quando a sirene tocava, que estava instalada ali na Misericórdia, na Capela da Misericórdia, na torre, e repicavam os sinos por essas aldeias fora. As pessoas combatiam com o que tinham à disposição, que eram as enxadas, as pás e algumas ramagens, como se pode ver ali, embora mal, um combatente com a ramagem que recolheu no sítio do fogo. Portanto, os meios de que dispunhamos na altura foi a comissão de arranque, que foram 12 homens de Arouca que decidiram tomar a responsabilidade de dar corpo aos estatutos que já existiam desde o 25 de abril de 64 e em 1977 essa comissão de arranque dos arauquenses conseguiu pôr em marcha a angariação de pessoal humano e de alguns fundos para a concretização da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Arouca. Na altura, os meios de que dispunhamos quando arrancamos, em 77, era um Jeep Willys, um transporte pessoal que era uma ambulância Skoda que chegou a levar 10 elementos lá dentro para o combate, era o que tínhamos, e era a carrinha dos cantoneiros da Câmara Municipal. O material de combate utilizado na altura eram as enxadas, as pás, os batedores abafadores que ali se encontram, eram restos de mangueiras queimadas que existiam. Normalmente abastecíamos nos sapadores do Porto e fazíamos aqueles objetos de combate a incêndios. O atomizador, imaginem o que é combater um incêndio dessas proporções com um atomizador às costas, até parece que é uma brincadeira, mas era o que tínhamos na altura. Posteriormente, em 1984 e seguintes, instalaram-se os GEIs. Os GEIs era uma estrutura distrital que, comandada por um comandante ou um elemento de comando das outras corporações aqui vizinhas, e dada a disponibilidade que tinham de pessoal humano, aqui se instalavam no período crítico de verão para acorrer de imediato às primeiras intervenções, porque, na verdade, a primeira intervenção é fundamental no combate aos incêndios florestais. Estavam instalados no quartel, as 24 horas do dia, a semanas e, às vezes, a quinzena. Essa foi a estrutura precursora, creio eu, daquilo que mais tarde veio a surgir, que foram os GPIs, os grupos de intervenção, grupos de primeira intervenção, uma estrutura criada a nível nacional, com 5 homens, e atualmente tem a denominação de SIN, também é uma equipa, ou são equipas constituídas por 5 e mais 2 homens que em prontidão estão no período de verão prontos a arrancar para a primeira intervenção. Esqueci-me de referir que o fardamento que tínhamos na altura era uma calça de ganga e um blusão de ganga e uma t-shirt. Era o que tinha. E o capacete com viseira, que é aquele que vem ali, que hoje já não se utiliza. Hoje o equipamento já é um equipamento de proteção individual que dá alguma segurança, dado que é feito de material de tecido ignífugo, não é totalmente ignífugo, mas que dá a sua proteção. O ano de 2000, ora para trás, o quartel foi inaugurado em 93, como consequência de quê? Do crescimento que a Associação Corporação teve. Felizmente que o pessoal humano acorreu e
daí também a necessidade de ir aumentando o material de combate, nomeadamente viaturas, para que esses homens pudessem desempenhar a sua missão. O quartel foi, na verdade, construído com o contributo público, mas com uma grande ajuda das populações de Arouca, com os cortejos da árvore, que, na verdade, o povo de Arouca, quando é chamado a contribuir, está sempre na primeira linha, para os seus bombeiros. São modulares instalações, aquelas que temos. Neste momento, nos dias de hoje, o corpo de bombeiros, reparem que no início eram 20 bombeiros, que tiveram instrução em Oliveira das Meias por gentileza do então Comandante Alegria, iam daqui para Oliveira das Meias para ser formados no combate aos incêndios florestais essencialmente, mas também, de certo modo, aos urbanos. Hoje o corpo tem 3 elementos de comando, o quadro ativo 72, estagiários 18 e o futuro da corporação neste momento tem 44 infantes e cadetes. Diga-se que são acompanhados, e isso é lindo, os pais acompanham os seus filhos na instrução que eles têm semanalmente. Este é o corpo de bombeiros. Faltou-me ali. Em 2002, penso que em boa hora por decisão da Direção de Comando, abriu-se a corporação ao corpo feminino. E em boa hora foi feito, porque além de se melhorar a escolaridade no seu todo, quer o feminino, quer o masculino, trouxe outra pujança e a facilidade de formação. Foi em 2002, é o primeiro corpo que aqui está feminino, recebiam formação interna e externa, essencialmente no que se refere aos fogos florestais, na área da topografia, comunicações, segurança na frente de fogo, utilização de material sapador e meteorologia. Estes são os itens que os bombeiros recebem formação semanal e que é obrigatória. As viaturas, aqui já se encontram viaturas de combate a incêndios florestais, aquela nomenclatura lateral que está ali, VLCI, VFCI, são os veículos que temos, e aquela nomenclatura é para a facilidade de comunicação quando no teatro de operações. Era complicado estar a dizer, olha, quero uma viatura de combate a incêndios florestais. Não, quero um BFCI e, portanto, facilita a comunicação com aquelas nomenclaturas. Temos ali em baixo máquinas de rastros, Câmara Municipal de Proteção Civil. A máquina de rastros é fundamental num combate a incêndio florestal quando o ataque já tem que ser ampliado. Mas uma máquina ajuda, mas não é o suficiente. É preciso realmente dotar-se a estrutura da Proteção Civil de meios destes para que se possam, de certo modo, minorar as dificuldades no combate aos incêndios. O equipamento de proteção individual inicial, que era, como disse, a blusa de ganga, a camisola, a bota normal, era a bota que se comprava aí na feira, o capacete com viseira, o bivac e as luvas. A determinada altura era difícil, portanto, os dinheiros eram poucos e tivemos a colaboração da Marinha e da Força Aérea que nos deu para aí alguns excedentes para suprir as dificuldades. Portanto, aqui trata-se da evolução do equipamento, em que aparece já aqui, em vez da calça, blusão, o fato macaco, o cinturão e o capacete com viseira ainda. Modernamente, aquilo que eu há bocadinho referi, este é o equipamento
dos bombeiros atualmente para a sua proteção individual. São as botas, o capacete florestal, o tal casaco e calça ignífugo, normalmente denominado Nomex, e as luvas. É o equipamento obrigatório e que dá segurança na frente de fogo. Meios aéreos. Ora, fala-se dos meios aéreos e o meio aéreo é um meio importante na primeira intervenção. Depois disso, a primeira intervenção, se não houver o pessoal no terreno para coadjuvar as ações dos meios aéreos, não vale a pena porque, por si só, não resolve o problema. É preciso, sim, que haja pessoal no terreno, na frente de fogo, e é preciso que o meio aéreo também tenha locais, pontos de água, em que possa abastecer e tirar eficácia, porque cada largada que ultrapassa os 3 minutos perde eficácia. Para além de 3 minutos, perde eficácia e, portanto, os meios que nos cobrem aqui a área é Valdecâmara, Albergaria Velha, é Águeda e Baltar, os ligeiros, os pesados está sediado em Santa Combadão, isto ligeiro e pesado prende-se com a capacidade do balde. A eficácia destes meios só se verifica desde que as largadas não ultrapassem os 3 minutos. Depois temos os meios aéreos pesados, ligeiros e pesados, aviões. Estão sediados aqui na nossa zona, ou que cobrem a nossa zona em Viseu e Vila Real, transportam cerca de 3.000 litros de água e os Canadairs. Qualquer meio aéreo só terá eficácia se tiver pessoal combatente em apoio no terreno. As descargas, neste caso, não devem situar-se entre os 15 e os 20 minutos, senão perde eficácia na medida em que, se o espaço for mais alargado, quando vem novamente fazer a largada, já aumenta a dimensão do fogo. Estrutura operacional distrital. Esta é a estrutura que nos dá cobertura aqui em Arouca, portanto estamos a falar de corporações vizinhas, os bombeiros locais, as corporações vizinhas, Valdecâmara, Fajões, Nespreira e Castelo de Paiva. Aqui há duas, que é Fajões e Nespreira, que pela razão de proximidade protocolizaram connosco a primeira intervenção, porque estão lá, estão mais perto. Nós demoramos meia hora a chegar, eles em 5 minutos estão lá e, portanto, temos essa colaboração que é da Sinadar. Depois temos a coordenação distrital, que é o CDOS em Aveiro, que mobiliza os meios humanos e viaturas e devia fazê-lo a pedido do comandante e nem sempre assim acontece. A organização do posto de comando de coordenação são aqueles elementos que estão ali, que devem constituir um posto de comando, mas eu questiono, e se calhar não sou eu, não é o mandar, é a coordenação ultrapassar o comandante local, quando a lei prevê que na sua área de intervenção geográfica quem comanda é o comandante local, coadjuvado, é evidente, por aqueles elementos que ali estão e normalmente com a presença do códigos do comandante distrital. Mas eu digo isto porque acontecem situações em que o comandante local sabe, conhece e pede e por vezes é ultrapassado. É ultrapassado, só há uma solução. Eu, por acaso, os meus galões têm aqui um H, que é do quadro de honra, porque se fosse sem H, se calhar tinha que se bater com os pés a fazer mais barulho, mas, enfim, mas é uma lacuna que tem que ser resolvida. O comandante local tem que estar no posto de comando e tem que ser ele a dar as dicas, porque é ele que conhece o terreno, é ele que está, portanto, senhor do que precisa e do que deve ser feito. Às vezes também não faz bem, mas isso é outra história.
a formação, o que ganhamos? Ganhamos formação teórico-prática, melhoria da estratégia de combate, ofensivo-defensivo. Eu defendo o ataque ofensivo porque diz-me a experiência, a mim e se calhar aos outros, se nós fizermos o ataque defensivo, é como se costuma dizer, esperamos por ele e ele passa-nos, e ele ultrapassa-nos. Portanto, eu defendo, e em Arouca pratica-se o ataque ofensivo. É atacar aquilo que devemos atacar, para evitar que ele se estenda com maior intensidade. O reconhecimento do nosso trabalho pelas populações, eu digo isto não tenho rebuço nenhum a dizer, porque é verdade. Apesar de tudo o que tenha acontecido e que aconteceu durante alguns anos, porque ninguém domina os fatores da natureza, ninguém os domina, consciência dos nossos limites perante fatores naturais a que somos alheios. E por exemplo, os grandes incêndios, quando se verificam conjugadamente aqueles 30 que ali estão, não inventem nada, não sei se eles têm razão, mas ouvi em França e, na verdade, isto tem aplicação. Quando a umidade relativa é abaixo de 30, a velocidade do vento é superior a 30 e a temperatura prolongada superior a 30, estão reunidas as condições para a propagação de fogo, só falta a ignição. E aqui a ignição falta a tal mão humana que provoca um grande número dos incêndios florestais. Não vou dizer que é crime, mas há muita negligência no período de verão e fora do período de verão, quando há ventos e dias prolongados de temperaturas elevadas, as pessoas fazem queimadas com uma facilidade, vão para a floresta e queimam aquilo que entendem, mas depois, quando não seguram, recolhem-se e venham os bombeiros resolver o problema, que nem sempre é possível, porque é como costumamos dizer na nossa gíria, já ganhou barbas, já se expandiu e, portanto, é preciso meios para o ataque. E nestes meios eu salvaguardo, eu entendo que os meios, e eles são bem-vindos à Arouca desde que venham qualificados, empenhados no combate, qualificados, empenhados para assim termos resultados. Não me interessa a quantidade, interessa-me sim a qualidade. Isto para evitar que as populações às vezes chamam a atenção de, afinal vêm os bombeiros para andar ali no Alcatrão a passear e em vez de combater o fogo. Têm razão em algumas situações, noutras não, mas pronto, não podemos dizer não venham. Venham, mas desde que venham realmente para trabalhar, para ajudarem. Portanto, o que perdemos? Perdemos património florestal significativo, pontualmente danos no equipamento, só em determinados locais é significativo o apoio das populações no combate, isto é verdade. Nós temos em Arouca 3 ou 4 freguesias em que, na verdade, sentimos o apoio e o saber das populações no combate aos incêndios florestais e estão na primeira linha ao nosso lado. Noutros, infelizmente, é o espetáculo. É bonito ver-se o fogo, mas ajudar já é mais problemático. E eu não vou aqui referir, mas há realmente 3 ou 4 freguesias em Arouca em que eles estão na primeira linha do combate, aplicados. E esses têm que ser ajudados. A ausência das populações na vigilância pós-incêndios. Portanto, antigamente nós apagávamos incêndios e o proprietário ficava ali com a sua enxada e juntava 2 ou 3 homens para ficar ali de vigilância. Não. Hoje as populações, os
proprietários entregámos o fogo supostamente apagado, mas há o fogo subterrâneo que a gente não consegue dominar e eles chegam primeiro a casa do que nós ao quartel dos bombeiros. E passado uma hora estamos outra vez a ir para um reacendimento. E entende-se que os reacendimentos muitas das vezes são piores do que o fogo inicial. Para o crescimento e eficácia da nossa atividade, muito contribuíram e ainda o fazem, e é verdade, os nossos bombeiros e bombeiras, desde o chefe ao aspirante. O aspirante, pronto, está em formação, mas ajuda na frente de combate. O comando, felizmente Arouca tem homens de comando com saber, não falo por mim, falo pelo comandante Amaral, falo pelo comandante Gonçalves, do Amorim, do adjunto Ferreira e do Braulio. Foram homens que passaram por aquele comando, deram o melhor de si, continuam a darem e são, na verdade, grandes combatentes, grandes sabedores do que é combater um fogo florestal. Eu há bocadinho esqueci-me de referir ali, não sei se viram, no ataque inicial, no início dos nossos bombeiros, eram as enxadas, as pás, o atomizador e referi desculpem lá, que é uma arma que a gente utilizava, é rápida, contra fogos, ataque indireto, fogo de supressão ou fogo tático. Isto são os nomes que agora se dá ao contrafogo. No entanto, é uma arma, quando bem utilizada e por quem saiba, tem eficácia. Agora, disse assim, é proibido. Não, não é proibido. É preciso... Como? Não, ele é permitido desde que se ponha na folha do tempo a ocorrência que se vai fazer, tem que ficar registado e tem que saber a pessoa quem vai fazer e o que vai fazer. Ora, creio que está tudo. O tempo também... As comunicações eram um problema que a gente tinha aqui, porque estamos metidos no buraco e tivemos necessidade de colocar na Serra da Freita e na Senhora da Mó repetidores que permitissem a coordenação dos incêndios florestais. Pedimos-lhe, já ultrapassamos o tempo. Atualmente, há o Ciresp, que é a nível nacional, que serve as forças de segurança e também os bombeiros com eficácia. Tem que haver a disciplina na utilização, porque senão provoca saturação e ninguém fala, ninguém coordena. Obrigado a todos, foi o melhor que pude e soube. Bom dia. Agradeço a intervenção do professor Esteves, enfim, com uma que se procurou conter dentro do tempo que lhe tinha sido atribuído, enfim, mais ou menos, é uma coisa que pedimos a atenção de se respeitar o tempo, não haver grandes ultrapassagens.